Olá, então vamos começar a gravação do grupo 2C. O grupo é composto por mim, Maria Eduarda, o Lucas Felipe, o Leonardo Ferreira e o Johnny de Ponte. Bom, nós vamos começar com esses tópicos aqui: principais requisitos, modelo de identidade e relacionamento, diagrama de identidade, diagrama lógico, dicionário, vantagens no aspecto tanto técnico quanto de negócio e aspectos positivos e negativos do trabalho. Começando com os requisitos, a gente consegue, enquanto grupo, pode passar, dar uma noção de que os maiores requisitos, tanto em requisitos funcionais e principais de funcionalidade, são gerenciamento e controle das turmas e aulas, que dentro do nosso projeto, turmas e aulas refere à mesma coisa. E conseguimos perceber que era necessário oferecer aulas flexíveis das 6 às 10 horas para proporcionar a melhor experiência aos alunos da senhora Cristiane. E também o gerenciamento e controle de clientes, já que o cadastro detalhado dos clientes é crucial para adaptar aos serviços e às necessidades específicas dos clientes. A gente conseguiu também distinguir entre aluno e paciente, obtendo informações pessoais e patologia e indicações médicas dos pacientes. Pode ir. Perfeito. Passando aqui um pouquinho para o nosso modelo de entidade de relacionamento, né, nosso primeiro artefato nessa modelagem de dados. Podendo avançar aqui para mim, por gentileza. Basicamente, trabalhamos aqui com 22 entidades, né, para essa entrega. Vocês podem ver nessa primeira coluna aqui da esquerda, dos quais vimos que são entidades ali que faziam mais sentido com todos esses aspectos abordados nos requisitos da Maria. E aqui no nosso lado direito, percebemos aqui um pouquinho mais aqui como funcionou toda essa questão dos atributos, ou seja, todos aqueles dados que a gente quer colecionar acerca dessas tabelas. Então, já que nesse primeiro momento já conseguimos identificar um pouco aí das principais chaves primárias, ou seja, aquelas que vão identificar as nossas tabelas, e também as chaves estrangeiras que vão permitir que a gente faça esse relacionamento. Então, já que eu citei um pouquinho de relacionamento, avançando aqui um pouquinho para o nosso próximo tópico, temos aqui toda a questão aqui dos relacionamentos ainda dentro do MER, então vemos aqui todas essas nossas entidades aqui se relacionando em suas respectivas cardinalidades, não vou passar por todas, porque afinal são muitas, mas visualizando aqui um pouquinho mais o diagrama que a gente vai ver aqui, percebemos aqui um pouquinho mais como essas nossas entidades se relacionaram e como vemos aí os desenhos dos nossos atributos, e principalmente das chaves primárias e estrangeiras que eu comentei. Então, relembrando, trabalhamos aí com 22 entidades, né? E diversos atributos que vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Eu vou falar um pouco sobre o diagrama lógico de dados, né? Que é uma forma de a gente ver como a estrutura do banco vai funcionar, a estrutura do nosso negócio, né? Aqui a gente pode ver a imagem, né? E ele tem todos os relacionamentos, tem a cardinalidade e tem o que é a chave primária e a chave estrangeira de cada tabela. E cada tabela dessa vai virar uma tabela na parte dos scripts. Essa basicamente é a lógica de dados. Aqui a gente tem o dicionário de dados, né? Onde a gente organiza, tipo, cada coisa de acordo com os requisitos que a pessoa fez. Aí, cada tabela aqui a gente coloca os atributos, as propriedades dele, os tipos, o tamanho e a descrição do que seria o atributo, né? E por que dele ter a definição da tabela no geral, do que seria ela. Aí é isso. Tá mutada. Certo, agora eu vou continuar com a apresentação do projeto, falando por que o nosso projeto, quais vantagens o nosso projeto tem que vão contribuir para a clínica. Pode passar, certo? Começando com os aspectos técnicos. Na reunião foi tratado que, a partir de agora, seria aceito também plano de saúde. Então, pensando nisso, a gente achou relevante fazer uma diferenciação entre aluno e paciente para cliente, visto que, devido ao fato deles começarem a aceitar plano de saúde, então vai entrar uma demanda maior de clientes que são pacientes, ou seja, que tem laudo médico. Então, a gente fez essa diferenciação justamente para que a gente consiga ter esse acompanhamento dos que são pacientes, já que eles têm laudo médico. Aí, a segunda vantagem no aspecto técnico a gente tem uma entidade chamada relatório, que é justamente para ter esse acompanhamento de como tem sido a evolução do cliente, diferenciando em relatório aluno e relatório paciente,
Então, em cima desses relatórios, os professores vão conseguir fazer uma avaliação do tratamento, de como está sendo o tratamento, de como está sendo o treino desses clientes, certo? E agora, o terceiro, a gente colocou para um controle maior da senhora Cristiane, conseguir controlar o ponto, o horário dos funcionários dela. Em cima disso, a gente colocou o ponto, uma entidade chamada ponto, para ela ter o controle um controle mais preciso na hora de fazer o pagamento dos funcionários dela, certo? Aí pode passar. Aí agora, falando das vantagens em relação ao negócio, certo? O primeiro motivo é que, na entrevista, a Cristiane nos retratou para a gente que quando a maioria dos cancelamentos é devido ao fato dos alunos estarem procurando algo novo, um novo tipo de exercício. Então, pensado nisso, a gente fez o seguinte: a gente tem no nosso projeto uma entidade chamada modalidade, e nela, como atributo, a gente consegue enxergar quais exercícios tem. Então, como a maioria dos clientes que cancelam um contrato ou deixam a clínica é porque eles querem algo novo, a gente pensou em fazer cadastrar todos os exercícios que tem, para, em cima disso, os professores eles conseguirem fazer uma variação do treino. Como a senhora Cristiane disse que o Pilates abrange muitas coisas, seria interessante a gente ter essa variação nos treinos, justamente para o cliente não acabar caindo na rotina tal. E como a gente também vai ter o relatório, o professor ele vai conseguir ter uma visão completa de como fazer e tratar esses treinos dos clientes, certo? E outra coisa que foi citada na reunião, indo para o segundo motivo, é que havia uma grande dificuldade em preencher os horários de 2 da tarde até 6 da tarde, que é o horário na tarde e o começo da noite, né? Então, pensando nisso, a gente colocou como atributo disponibilidade, que, se eu não me engano, ela tem um pouco mais de 90 clientes na clínica, então seria interessante a gente ter a disponibilidade dos 90 clientes, pensado que a gente conseguiria distribuir melhor esses clientes nos horários que estão faltando, que seria de 2 às 4. Então, essa foi uma ideia, uma sacada do nosso grupo, para poder gerar uma vantagem no negócio da senhora Cristiane. E aí, indo para o motivo 3, é que na entrevista a Cristiane demonstrou estar uma chefe bastante preocupada em como os funcionários estão em relação à atualidade, ou seja, cursos, workshops. Ela mesmo citou que fazia contribuições com os funcionários quando necessário, para que eles consigam se manter atualizados diante disso. Então, a gente também, no nosso sistema, disponibiliza o monitoramento desses cursos que os funcionários delas fazem. Então, em cima disso, ela consegue acompanhar como está sendo os cursos que os funcionários dela têm feito para se manter atual no mercado. Então, creio que seja isso. Pode passar. Bom, e para finalizar, vamos agora citar os aspectos positivos e negativos, 2 aspectos em relação ao trabalho final. Começando com os aspectos positivos, pode passar. A gente conseguiu colocar em prática os comandos aprendidos na nossa matéria de sistema de banco de dados, desde os conceitos iniciais até os mais avançados, o que foi crucial para consolidar o entendimento e fortalecer todas as habilidades. E também lidar com o cliente real, né? Muitas vezes a gente não consegue ver com clareza quais são as informações necessárias para modelar um banco de dados, o que foi uma experiência bem valiosa, porque prepara a gente para cenários do mundo real. Passando para os aspectos negativos do trabalho,
conseguimos enxergar que houve uma complexidade bem grande do projeto final, e ali no final do semestre, que tornou um desafio bem significativo para ambos, que exigiu uma gestão cuidadosa do tempo e de muito recurso, porque foi um projeto muito extenso. E, por fim, a ausência de feedback durante a construção do projeto. Sem correções intermediárias do professor durante o trabalho final, mostrou ter um desafio maior no entendimento e deu uma dificuldade na compreensão do progresso, se nós estávamos indo no caminho certo ou não, trazendo uma incerteza no processo de desenvolvimento. E aqui nós finalizamos nossa apresentação. Agradeço pela atenção.